Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um ponto que é de interesse da gente quando a gente vai falar sobre relações quantitativas das reações químicas, que é o balanceamento de equações químicas, tá? Esse ponto aqui, ele é um pouco chatinho, mas eu vou me esforçar para que ele fique menos chato. Vou usar aqui um exemplo da reação de decomposição da amônia, né? A gente viu na nossa aula anterior que essa representação que temos aqui, a gente chama de equação química, tá? E que numa equação química a gente tem dois lados, o início e o final. O início a gente chama de reagentes e o final de produtos. E o que é balancear uma equação química? A gente poderia dizer que é ajustar as quantidades presentes nos reagentes e produtos. Mas as quantidades de quê? Quantidades de elementos químicos, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quantos e quais elementos químicos diferentes. Lá no primeiro ano, vocês viram que cada elemento químico é representado por uma letra maiúscula ou uma letra maiúscula e minúscula. Por exemplo, a gente tem o elemento hélio, que é He, a gente tem o elemento Na, que é o sódio, a gente tem o elemento Hg, que é o mercúrio, O, que é o oxigênio, P, que é fósforo, K, que é potássio, e assim sucessivamente lá na tabela periódica vocês podem ver. Então, o primeiro passo aqui é a gente identificar quantos e quais elementos químicos a gente tem nessa equação química que representa uma reação química, né? Vou fazer aqui uma tabelinha que vai ser muito útil para a gente. O sentido dessa tabela está errado. Na verdade, reagentes e produtos, tá? Vamos listar aqui quantos e quais são os elementos que tem. Nos reagentes, eu só tenho uma substância formada por dois elementos químicos, N, que é nitrogênio, e H, de hidrogênio. Ó, tá com dúvida qual é o elemento químico? Dá uma olhada na tabela periódica que lá tem os nomes. E quais são as quantidades que eles apresentam nos reagentes? Como aqui não tem nada ao lado, significa que é 1. E nos produtos eu tenho 2. Hidrogênio nos reagentes eu tenho 3. E nos produtos eu tenho 2. Uma observação que é importante ser dita aqui é que numa reação química, os elementos que estão presentes nos reagentes, eles devem estar nos produtos, inclusive na mesma quantidade. Porém, o que é que a gente observa aqui? Que nessa forma que está escrita, eu não estou com as quantidades iguais. Então, quando a gente balancear a equação química, aí sim eu vou ter as quantidades igualadas dos dois lados. Vou fazer aqui uma nova tabela só para a gente se orientar em relação a o que a gente está fazendo. Lembrando que a tabela não é resposta. E para balancear as equações químicas, tem um material que eu vou colocar em anexo no Classroom para vocês, que são as regras de balanceamento, tá bom? Mas basicamente a regra é começar por quem está em maior quantidade e quem aparece apenas uma vez no lado dos reagentes e no lado dos produtos. E quando a gente identifica, no caso, esse elemento químico, o nosso próximo passo vai ser pensar em números que eu possa colocar antes das fórmulas, que ao multiplicar os índices desses respectivos elementos químicos aqui,
eu torne as quantidades iguais. Não se preocupem porque eu vou fazer vários exemplos para que vocês entendam esse método, tá? Que inclusive o balanceamento existe inúmeras regras, na verdade inúmeros métodos, me desculpa. Porém eu vou tentar usar, não, na verdade não vou tentar, eu vou usar com vocês o mais simples de todos, tá bom? Então, olhando para a regra que eu acabei de falar, ambos aparecem uma vez de cada lado, ou seja, ambos aparecem em uma substância nos reagentes e uma substância nos produtos. Então, o que eu tenho que fazer agora é pensar em como vou igualar as quantidades dos dois lados, tá? Bem, hidrogênio eu tenho 3 nos reagentes e tenho 2 nos produtos. Nesses casos, geralmente, o que a gente pode fazer? A gente pode trocar o que é índice, virando coeficiente, entre os dois lados. O que significa dizer que esse 3 vem para cá e esse 2 vem para cá. Isso se aplica a toda situação de balanceamento? Não. Esse exemplo que eu estou usando aqui é um exemplo em que isso é possível, porque eu tenho quantidades que não são, no caso, ímpar e par. Então, nesse caso, funciona. Por quê? Quando eu coloco 3 aqui, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3 aqui, 6. Então, significa que as quantidades de hidrogênio... Então, significa que as quantidades de hidrogênio dos dois lados estão ajustadas agora, tá? Agora, vamos para o nitrogênio. Opa! Esse 2 que eu coloquei aqui... ele não serve só para o hidrogênio, ele também serve para o nitrogênio. Qualquer número que eu coloque antes da fórmula, ele serve para todos os elementos que estão naquela substância, tá? E quando eu coloquei esse 2 aqui, ele automaticamente ajustou a quantidade de nitrogênio, porque 2 vezes 1, 2. E nos produtos eu já tenho 2. Ou seja, aqui eu não preciso colocar nada, mas se você quiser colocar 1, fique a vontade, certo? Eu vou usar outro exemplo aqui com vocês agora para a gente pensar em como a gente pode resolver, como a gente pode fazer o balanceamento dessa equação química, tá? Vamos pensar no exemplo que eu usei anteriormente, né? Da combustão do metano. CH4 mais gás oxigênio produzindo gás carbônico gasoso e água. Primeira coisa, vamos dar uma olhada e ver quais são e quantos são os elementos químicos que eu tenho nessa reação química, tá bom? Bem, como eu disse a vocês anteriormente, o que está nos reagentes tem que estar nos produtos também. Então vamos aqui fazer a tabelinha, reagentes e produtos. Eu tenho carbono, C, tenho hidrogênio e tenho oxigênio. E como vocês percebem, carbono, hidrogênio, oxigênio. Numa reação química, há apenas a reorganização dos átomos de elementos químicos sem a produção de novos elementos químicos, tá? Então significa dizer que os elementos que estão constituindo as substâncias dos reagentes, eles vão aparecer nos produtos porque eles não vão ser destruídos ou misteriosamente desaparecer, tá bom? Bem, vamos contar agora, ver qual a quantidade que eu tenho, né? Carbono, como aqui não tem nada, é 1, né? Porque se fosse 0, eu nem escreveria o carbono. Hidrogênio, 4. Oxigênio, 2. Vamos para os produtos. Carbono, eu só tenho 1. Oxigênio, eu tenho 2. Mais um daqui, 3. Hidrogênio, eu tenho 2. Então, vamos aplicar a regra que eu falei para vocês agora há pouco em identificar quem está em maior quantidade. Dos 3, quem está em maior quantidade é o hidrogênio. O hidrogênio, inclusive, ele aparece uma vez de cada lado, porque ele aparece
no metano e aparece na água. Então eu posso começar por ele, tá? Eu tenho 4 nos reagentes, como vocês veem aqui, e tenho 2 mols de hidrogênio nos produtos. Então, para que a quantidade fique igual, eu preciso ter 4 dos dois lados. Então, eu vou pensar em um número aqui, que multiplicado por 2 seja igual a 4, que no caso é 2. 2 vezes 2, 4. Agora eu tenho 4 hidrogênios nos reagentes e 4 hidrogênios nos produtos. Vejam que a regra que eu usei anteriormente não funcionou aqui nesse caso. Porque se eu colocasse o 4 aqui e o 2 aqui, daria certo sim. Contudo, ia ficar um valor muito alto e a gente tem que tentar optar pelos valores menores possíveis. Esse método, inclusive, é chamado método das tentativas. Só que em alguns casos, como a gente aqui tem números que são pares, fica mais fácil racionalizar dessa forma, tá ok? Lembrando que esse 2 aqui também serve para o oxigênio, que agora não vai ter nos produtos 3. Vai ter 2 com 2 daqui, 4. Porém, percebam que a quantidade ainda não está ajustada. Quem é o próximo da lista? Seria o oxigênio. Porém, o oxigênio aparece 2 vezes nos produtos. Então, quando isso acontece, a gente vai para o próximo elemento, que no caso é o carbono. O carbono tem um nos reagentes ou nos produtos. Não tem o que ser feito com carbono aqui, não. Realmente, nossa concentração de energia agora vai ser para ajustar o oxigênio. Vejam que nesse caso, eu tenho 4 mols de oxigênio nos produtos e 2 nos reagentes. Então, eu tenho que pensar em um número que multiplicado 2 seja igual a 4, que no caso é o próprio número 2, certo? Vamos fazer mais um exemplo? Deixa eu só trocar aqui do papel. Deixa eu pensar aqui numa reação química. Vou para uma reação química simples. A de decomposição da água. Como vocês sabem, lá desde a sexta série, desde lá do 6º ano, a água ela é basicamente composta por átomos de hidrogênio e oxigênio, né? Só que o que é que vocês percebem aqui? Vocês vão perceber que a quantidade que tem dos dois lados, ela não está igual. Então a gente vai ter que ajustar. Vamos só visualizar isso. Reagentes, produtos. Hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, oxigênio. Então, só tem 2 elementos diferentes nessa reação química, tá? O que a gente vai fazer agora? Contar. Nos reagentes, eu tenho 2 hidrogênios. E nos produtos, tenho 2. Porém, quando a gente olha para o oxigênio, eu tenho 1 aqui, nos reagentes, e 2 nos produtos. Então, preciso ajustar a quantidade de oxigênio. Se eu tenho 2 nos produtos, eu também tenho que ter 2 nos reagentes. Então, claro, isso aqui é uma estratégia que eu vou usar, né? Existiam outras possibilidades aqui. Então, para ajustar o que está em menor quantidade, no caso lá dos reagentes, eu vou pensar em um número que multiplicado por 1 seja igual a 2. Quando eu coloco esse 2 aqui, 2 vezes 1, 2. Então, agora eu tenho uma nova quantidade de de oxigênio. Eu tenho 2 nos reagentes e 2 nos produtos. Resolvi. Mas, como vocês lembram, esse 2 aqui ele também serve para o hidrogênio. Então, agora eu vou ter que ajustar a quantidade de hidrogênio. 2 vezes 2, agora eu tenho
4 nos reagentes. E nos produtos eu ainda continuo com 2. Então, devo pensar em um número que multiplicado por 2 seja igual a 4. Que no caso é 2. 2 vezes 2, 4. Com isso, as quantidades presentes dos dois lados agora estão iguais, certo? Vamos fazer mais um exemplo aqui, tá? Deixa eu só pegar uma reação química aqui. Só um momento. Deixa eu pensar aqui um exemplo. Vamos aqui. Reação que envolve elementos diferentes do que a gente viu aqui, né? Uma reação que no caso agora é entre o sulfato de ferro, oxigênio, óxido de ferro e dióxido de enxofre, né? Vamos lá. Primeiro, vamos começar aqui contando reagentes e produtos. Isso aqui é antes do balanceamento, tá? Quantos elementos diferentes eu tenho? Tenho 1, ferro, 2, enxofre, 3, oxigênio. Então, tenho 3 elementos diferentes: ferro, enxofre e oxigênio. Quais são as quantidades? Ferro nos reagentes, eu tenho 1. Nos produtos, eu tenho 3. Enxofre nos reagentes eu tenho 2 e nos produtos eu tenho apenas 1. Oxigênio nos reagentes eu tenho 2 e nos produtos eu tenho 4 mais 2, 6. Percebam que a gente tem umas quantidades bem diversas aqui de elementos presentes dos dois lados, sobretudo o oxigênio. Regra que a gente viu, né? Começar por quem está em maior quantidade e aparece uma vez de cada lado. Que no caso aqui vai ser o ferro. A gente vai começar pelo ferro. Então, pensa comigo, se eu tenho 3 mols de ferro nos produtos, eu também preciso ter 3 nos reagentes. E vocês devem estar se perguntando para mim até agora, por que eu não altero aqui, né? A fórmula química de uma substância é como sua identidade, eu não posso alterá-la. Se alterar, eu vou estar descaracterizando aquela substância, porque a sua composição não vai ser a mesma em termos de proporção, tá? E cada substância química, a sua fórmula representa a sua proporção exata entre os elementos que estão combinados nela, ok? Então só posso pensar antes, em colocar números antes, tá? Então, se eu tenho 3 nos produtos, eu também tenho que ter 3 nos reagentes, não é verdade? Só que com isso, o que acontece? 3 vezes 1, 3. Produtos, já tinha 3, ajustei. Mas agora, a quantidade de enxofre deixa de ser 2 nos reagentes e passa a ser 3 vezes 2, 6. Eu tenho 6 átomos de enxofre nos reagentes. E eu também preciso ter 6 átomos de enxofre nos produtos, né? Eu poderia ir agora para o oxigênio, mas lembra que o oxigênio ele aparece em 2 fórmulas nos produtos. Então, realmente, a vez agora vai ser a vez do enxofre. Se eu tenho 6 nos reagentes, eu também tenho que ter 6 nos produtos. Então, eu tenho que pensar em um número que multiplicado por 1 seja igual a 6, que no caso é o próprio 6. 6 vezes 1, 6. Resolvi o problema do enxofre, agora possui 6 dos dois lados, tá? Quem restou? O oxigênio,
que agora eu sigo com 2 nos reagentes ainda, como tá aqui. E nos produtos eu tenho 4 mais 6 vezes 2, 12. Que no caso aqui dá 16. Eu tenho 16 mols de oxigênio nos produtos. Então, como é que eu faço para ter 16 dos reagentes? Pensar num número que multiplique por 2, que seja igual a 16, que no caso é o número 8. Então, com isso, eu faço com que as quantidades dos dois lados estejam iguais. E aqui é 1, assim como também aqui em cima é 1, ok? Bons estudos, pessoal!